Alright folks, it's time to get real today. Eu vou te contar alguns números assombrosos aqui que você talvez não saiba. Você sabia que o Brasil é o país que mais tem escolas de idioma de inglês no mundo? E apesar disso, a grande maioria das pessoas, mais de 90% dos brasileiros, não conseguem chegar na tão sonhada fluência no idioma. E isso não sou só eu que estou dizendo não. Segundo um estudo do British Council, menos de 1% dos brasileiros conseguem atingir o que a gente pode chamar de um nível fluente de inglês. Então, essa conta aí não está fechando. This math doesn't add up. Claramente tem algo de muito errado acontecendo aqui no nosso país para esses dois números estarem tão discrepantes, right? Bom, na verdade, eu acredito que existem várias coisas de errado com a maneira pela qual os brasileiros, e aqui eu estou incluindo os brasileiros como estudantes de inglês, professores de inglês e escolas de idioma, tratam o estudo de um segundo idioma, or Second Language Acquisition. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre 3 dessas coisas que eu identifiquei nos meus 8 anos como English Teacher no Brasil. E se você sente que você corre atrás do inglês, mas a tal da fluência nunca chega, provavelmente é por uma dessas 3 razões aqui. So, are you ready? Let's go! Problem number 1. You treat learning English like learning any other topic of study. Você trata o aprendizado do inglês como o aprendizado de qualquer outra matéria ou tópico que seja. Mas o que isso quer dizer? Bom, se você quiser aprender algum assunto que seja, qual que geralmente é uma das primeiras coisas que vem à nossa cabeça? Eu preciso procurar algum curso, algumas aulas online, algum professor particular que seja que vai me ensinar aquele assunto, right? E aí você começa a fazer as suas aulinhas toda semana, 1 ou 2 vezes por semana, começa a estudar e praticar os conteúdos que o professor te passou, faz algumas provas e passa no curso, passa de semestre, ganha um certificado talvez, enfim. Success! You learned something. Pois eu tenho uma grande novidade para você. That approach does not work with English, or with any other language for that matter. A aquisição de um idioma não acontece exatamente da mesma forma que a aquisição de muitos outros conhecimentos, apesar de esse ser o senso comum no qual a gente acredita. Uma linguagem é um instrumento de comunicação. A gente utiliza um idioma para comunicar diversos outros conceitos e ideias. E a maneira pela qual nós aprendemos uma linguagem, um idioma, seja a nossa língua materna, L1, ou uma segunda língua, L2, é principalmente através da exposição. Não tem jeito, não tem segredo e não tem atalho. Você não vai aprender nem o básico de um idioma, e quem dirá o suficiente para conseguir se comunicar, para conseguir escrever, para conseguir entender aquele idioma em contextos autênticos, se você não tiver exposição o suficiente ao idioma. É simples assim. Não é sobre comprar o método mágico que vai te ensinar inglês. Não é sobre fazer tal prova de proficiência ou estudar com tal pessoa. Não é sobre comprar tal livro, tal curso. Não é vendo tal videoaula. É se expondo ao idioma inglês de uma maneira extremamente constante. Não quer dizer que essas coisas aqui não funcionem ou não sejam importantes, mas elas são importantes porque são ferramentas de exposição. When you talk to your teacher, you expose yourself to English. When you study grammar, you expose yourself to English. When you watch a video class, there it is, exposure again. Só que o problema é que não é suficiente a exposição semanal que você tem na sua sala de aula. Se você quer aprender a, tricotar, pode ser suficiente você praticar 1 ou 2 vezes por semana. Mas se você quer aprender um segundo idioma, não é nem de longe suficiente. I'm sorry. Você precisa de exposição diária ao inglês. Se tiver uma coisa que entra na sua cabeça desse vídeo aqui, que seja essa. Quando você achar que você está tendo exposição o suficiente, provavelmente você ainda não está. Faça o que você puder para aumentar a sua exposição, se você estiver falando sério sobre aprender o idioma. Qualquer outra coisa fora isso é balela, encheção de linguiça. Primeiro você aumenta a sua exposição ao inglês da forma que você puder, com os recursos que você já tem, e depois você pensa em todo o resto. Porque sem esse ingrediente, você pode fazer o que for. Você pode ter aula com o melhor professor do universo, tem mestrado e doutorado em linguística, o que seja, não vai adiantar. Um professor não é capaz de implantar o conhecimento de um idioma na sua cabeça, e é isso que as pessoas não entendem. We are only humans. Number 2, you don't instrumentalize the language. Você não instrumentaliza o idioma. Você não utiliza de alguma maneira aquilo que você aprende, que você absorve através da exposição constante. Porque aqui vai um fato sobre o conhecimento e a aprendizagem de maneira geral. A gente só retém aquilo que a gente utiliza de alguma forma. E é por isso que, 95% daquilo que você aprendeu na sua escola ou até mesmo na sua faculdade, você esqueceu e foi completamente inútil para você na sua vida prática, right? Então por que seria diferente ao aprender uma língua nova, como inglês? Você acha mesmo que você vai memorizar as 20 comidas diferentes que você aprendeu na sua lição de inglês dessa semana? E até quando você vai se lembrar delas? E, mais importante, quando é que isso vai ter alguma utilidade prática para você? Remember what I said at the start of the video. Language is an instrument. A linguagem é um instrumento, uma ferramenta. Se você não utiliza essa ferramenta de forma constante, ela enferruja.
ou até mesmo quebra. Mas como é que a gente pode utilizar o idioma? Bom, uma forma excelente de você utilizar o idioma inglês é você consumindo conteúdos online do seu interesse utilizando o idioma inglês. Se você está aqui no YouTube assistindo esse vídeo é porque você provavelmente tem pelo menos algum vestígio de hábito de utilizar a internet para consumir conteúdo. E o que você faz na internet? Você gosta de ver vídeo de carro? Comece a assistir vídeo de carro em inglês. O ponto é, instrumentalize a língua da forma que você conseguir. Se você mora no Brasil, 99,9% do seu contato diário é com brasileiros e você provavelmente não tem tantos motivos práticos no seu dia a dia, pelo menos fora da internet, para utilizar o idioma inglês, a menos que você trabalhe em alguma área que necessite muito desse contato e aí você vai estar com a sua ferramenta em inglês sempre em dia. Mas no caso da maioria das pessoas, não é assim que funciona. E aí elas enfrentam um dilema, porque muitas vezes essas pessoas precisam utilizar o inglês de maneira esporádica, por exemplo, uma vez por mês ou uma vez por ano, quando elas viajam para fora. Mas é claro, elas não utilizaram o inglês no seu dia a dia, elas não instrumentalizaram o idioma no seu dia a dia de alguma maneira, porque elas não precisam. E aí quando elas precisam utilizar esse idioma, ele está enferrujado, elas não lembram de quase nada. Então, pelo menos utilizar o idioma inglês para consumir as coisas que você gosta no seu dia a dia é uma forma de você instrumentalizar a língua e garantir que ela está sempre presente. E, portanto, garantir que a gente tenha um aproveitamento melhor daquilo que a gente está aprendendo e que o nosso inglês não fique enferrujado quando a gente precisar dele de verdade. Number 3. Esse aqui é polêmico. Deixa eu até respirar um pouco. You depend entirely on your teacher and your course. Você depende completamente do seu professor e do seu curso para aprender inglês. Isso aqui é até um pouco um tiro no meu próprio pé como professor de idioma, mas brincadeiras à parte, um professor ou um curso de idiomas é necessário para você aprender? Well, the answer is it depends. Existem inúmeros fatores que influenciam uma pergunta ampla como essa, como, por exemplo, o seu nível de inglês, o seu tipo de personalidade e gostos, o que exatamente você quer fazer com o seu inglês, se é fazer uma viagem, praticar o speaking, só aprender de maneira geral, enfim. Mas enfim, o ponto principal é, você nunca deve depender do seu professor e do seu curso para te dar os resultados que você quer com o idioma. E é isso que as pessoas geralmente fazem, elas entregam tudo na mão do professor, na mão do curso. Porque se você fizer isso, eu te garanto que você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai ser uma daquelas pessoas que fazem curso de inglês 10 anos e saem desse curso sem saber nada. E sabe por que isso acontece? Well, let's think about it. A pessoa se matricula num curso que acontece 1 ou 2 vezes por semana. Essa pessoa tem aquela mentalidade de dependência desse curso e desse professor. Então, todo o contato que ela tiver com o idioma vai ser em decorrência desse curso e desse professor. Ou seja, ela vai ter 1 ou 2 horas de contato semanal com o inglês e fora isso, ela só vai fazer aquilo que o professor mandar ela fazer. Por exemplo, às vezes o professor manda alguma tarefa de casa e a pessoa faz aquela tarefa de casa. Manda ela ler algum texto, manda ela escrever algum texto e ela faz aquilo. E isso quando faz aquilo que o professor pede para fazer fora da sala de aula, não é? Porque tem muita gente que nem isso faz, principalmente adultos, e acabam culpando a falta de tempo. E se você é esse tipo de pessoa, me perdoe a pergunta, mas você gosta de não ter nenhum resultado com aquilo que você faz? Porque é só isso que vai acontecer, e provavelmente é só isso que está acontecendo, apesar de que talvez você tenha a ilusão de que você está aprendendo, porque, como eu falei lá no início do vídeo, a gente costuma fazer uma prova todo semestre para você poder passar de semestre, você faz a sua prova, passa e você acha que o seu inglês está melhorando, quando na verdade ele não está indo para lugar nenhum. Your course and your teacher is the 20%. É a cereja do bolo. O trabalho pesado é seu, meu amigo. E eu sei que as pessoas não gostam de ouvir isso, porque o brasileiro, em média, não gosta muito de trabalhar pesado ou de estudar pesado alguma coisa. Mas é isso. Pensa, se você só faz aquilo que o seu professor manda, e isso quando faz, qual é o seu nível de exposição habitual ao inglês? É quase zero. Não adianta de muita coisa. A menos que você pague alguém para ser o seu coach de inglês, que vai ficar igual uma babá com você segurando a sua mão 3 horas todo dia te falando o que fazer e o que procurar e como consumir inglês, aí nesse caso talvez você possa depender 100% de um professor para aprender inglês. Mas no caso das 99% das pessoas que não dispõem de recursos para pagar um coach de inglês como esse, nós precisamos dar o nosso próprio jeito, right? Então é claro que para atingir o nível de exposição e instrumentalização do idioma que são necessários para você de fato aprender e avançar de maneira constante e duradoura, nós precisamos utilizar a nossa própria autonomia e a nossa própria autodisciplina. E muitas vezes é só uma questão de mudar um pouco essa mentalidade que a gente carrega desde o início da nossa infância, da escola, de eu sou completamente impotente, eu não sei nada e, portanto, eu preciso esperar o meu professor iluminado me transmitir todo o conhecimento, me transmitir as ferramentas das quais eu preciso para aprender alguma coisa, porque eu sozinho não consigo fazer nada. Pessoas que têm sucesso no seu aprendizado em inglês são pessoas que são capazes de empregar a própria capacidade de iniciativa
na hora de estudar inglês por conta própria, sem necessariamente o professor ter que mandar, de procurar conteúdos em inglês para consumir, sem necessariamente precisar que o professor te mande aqueles conteúdos para você. Enfim, existem diversas maneiras pelas quais você pode aplicar a própria autonomia para aprender inglês. Just one example. Você quer praticar mais o seu listening? Não significa que você precisa ficar esperando o seu professor te passar conteúdos de listening. Você pode pesquisar coisas como Podcasts in English for Students, English Conversation for Beginners no YouTube e coisas assim. Aprenda a usar o Google e o próprio YouTube a seu favor na hora de você procurar conteúdos em inglês para você consumir. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você está assistindo até agora, considere deixar o seu like e se inscrever no canal para você ficar por dentro de todos os conteúdos que eu posto regularmente. E comenta aí embaixo se essas dicas te ajudaram ou principalmente se você já faz algumas dessas coisas no seu dia a dia. Mas por hoje é só isso. Bye bye!